Hoje trago uma história que nos leva a um mundo complexo, onde uma mulher se vê surpreendida pela chegada do sobrinho do marido. Mas o que será que esses dois estão tramando no desfecho da narrativa? Mostre seu apoio assinando e ativando o sininho, além de deixar seu like no vídeo. Agradeço por tudo. Vamos lá! Morar na cidade há mais de 15 anos com meu marido tem sido uma jornada repleta de altos e baixos, uma mescla de rotina e amor. Ele, com seus 50 anos, eu, com 35, conhecemos um ao outro tão bem que sabemos até os mínimos detalhes dos nossos hábitos e hobbies. Aprendemos a viver juntos em harmonia dentro da nossa pequena bolha urbana. No entanto, tudo mudou quando recebemos a visita de Diego, o sobrinho do meu marido, um jovem de 20 anos vindo do interior. A chegada dele estava programada para uma estadia de 15 dias. Eu comentei com meu marido que achava um período longo demais e que a visita poderia interferir na nossa paz. Mas o impacto que ele trouxe para nossa casa foi muito mais profundo do que eu poderia imaginar. Desde o primeiro dia, sua presença trouxe uma energia renovada e vibrante para o ambiente. Seus olhos curiosos exploravam cada cantinho da cidade, em contraste com a nossa rotina já tão familiar na metrópole. Diego não demorou a se adaptar à vida na cidade grande. Sua curiosidade incessante o levava a explorar todos os recantos, desde os bairros mais movimentados até os parques tranquilos escondidos entre os arranha-céus. Era como se ele absorvesse a energia da cidade e a transforma-se em algo novo, revigorante. À medida que os dias passavam, Diego se tornava cada vez mais presente em nossas vidas. Seu entusiasmo contagiante nos arrastava para atividades que há muito tempo havíamos deixado de lado. Noites antes passadas em frente à televisão foram substituídas por caminhadas noturnas pelas ruas iluminadas pela lua. Até mesmo meu marido, inicialmente relutante em deixar sua zona de conforto, parecia reviver uma juventude esquecida na companhia de seu sobrinho. Mas não era apenas sua presença que cativava. Diego possuía uma habilidade única de se conectar com as pessoas. Seu sorriso caloroso e sua natureza gentil abriam portas onde antes só havia muros. Logo, ele tinha uma rede de amigos na cidade, pessoas de todas as idades e origens que se encantavam com sua autenticidade e simpatia. Eu mesma me vi cada vez mais envolvida em sua órbita. Nossas conversas fluíam facilmente e eu me pegava compartilhando com ele detalhes da minha vida que havia muito tempo mantinha guardados. Sua presença despertava algo dentro de mim, uma sensação de liberdade e aventura que há tempos eu não experimentava. À medida que nos aproximávamos, comecei a questionar a natureza dos meus sentimentos. O que eu estava buscando em Diego? Seria apenas uma admiração platônica pela sua juventude e vivacidade? Ou algo mais profundo estava se desenvolvendo entre nós? Essas dúvidas pairavam no ar, alimentadas pela intensidade dos nossos encontros e pela crescente proximidade emocional que compartilhávamos. Enquanto isso, nos bastidores, meu marido observava silenciosamente a dinâmica entre nós. Sua expressão era um misto de curiosidade e preocupação, como se ele também estivesse tentando decifrar os segredos que se desenrolavam diante dos seus olhos. Afinal, o que estava realmente acontecendo entre sua esposa e seu sobrinho? E o que o futuro reservava para todos nós quando os dias de Diego em nossa casa finalmente chegassem ao fim? A história compartilhada pela minha colega de trabalho abriu uma porta para um mundo desconhecido, uma realidade onde a paixão e a liberdade pareciam andar de mãos dadas. Eu não conseguia deixar de me perguntar o que seria viver essa experiência, mergulhar de cabeça em um romance com alguém tão jovem e cheio de vida como Diego. A cada interação com ele, minha mente se tornava um turbilhão de pensamentos e emoções conflitantes. Sua vitalidade irradiava uma energia que me envolvia, me fazendo questionar as escolhas que fiz ao longo da minha vida. Eu me perguntava se minha relação com meu marido estava realmente preenchendo todas as lacunas da minha alma, ou se havia algo mais lá fora, algo que eu ainda não tinha experimentado. Observando Diego,
Eu me via imaginando um futuro completamente diferente do que eu tinha planejado. Sua presença despertava um desejo incontrolável dentro de mim, uma vontade de me libertar das amarras da rotina e da responsabilidade e simplesmente me deixar levar pela emoção do momento. Era como se uma parte de mim estivesse adormecida há anos, esperando por alguém como Diego para despertá-la. Seus gestos gentis e seu sorriso contagiante me faziam sentir viva de uma maneira que eu não sentia há muito tempo. E sua forma física robusta despertava desejos e fantasias que eu mal sabia que existiam dentro de mim. No entanto, esses sentimentos não vinham sem um preço. A culpa pesava em meu coração sempre que eu me pegava fantasiando sobre uma vida diferente, uma vida ao lado de Diego. Eu amava meu marido, isso era inegável, mas a tentação de algo novo e excitante era difícil de ignorar. Enquanto eu lutava para entender esses sentimentos conflitantes, uma pergunta persistia em minha mente. O que exatamente estava acontecendo entre Diego e meu marido? Havia uma tensão no ar sempre que os dois estavam juntos, uma troca de olhares e gestos que pareciam carregar um significado oculto. E foi nesse momento de incerteza e confusão que eu percebi que a história que estava se desenrolando em minha vida ia muito além do que eu jamais poderia ter imaginado. Era como se estivéssemos todos presos em um jogo perigoso, onde as apostas eram altas e as consequências imprevisíveis. E eu sabia que para descobrir a verdade, teria que me arriscar mais do que jamais havia feito antes. A atmosfera na casa naquela noite estava carregada de uma tensão palpável, como se estivéssemos à beira de algo desconhecido e perigoso. Enquanto meu marido estava ausente, deixando-nos a sós, o silêncio que pairava entre Diego e eu parecia gritar com uma intensidade assustadora. A presença de Diego parecia preencher cada espaço da casa, envolvendo-nos em uma bolha de intimidade e desejo. Cada gesto, cada olhar, era carregado de uma eletricidade que eu mal podia suportar. E quando ele mencionou a necessidade de uma toalha, eu mal podia acreditar que estava prestes a atravessar uma fronteira que nunca havia imaginado cruzar. Sem pensar duas vezes, dirigi-me ao quarto de hóspedes onde Diego estava hospedado, a pulsação acelerada ecoando nos meus ouvidos. Enquanto eu procurava pela toalha, sentia o peso do ar ao meu redor, como se estivéssemos à beira de um precipício. Foi então que aconteceu. No instante em que entrei no banheiro, fui saudada por uma visão que me tirou o fôlego. Ali estava Diego, parado diante de mim, nu e vulnerável, com gotas de água escorrendo por seu corpo esculpido. Seus olhos encontraram os meus em um instante de surpresa mútua, e por um breve momento, o tempo pareceu congelar ao nosso redor. Eu me senti como se estivesse em transe, incapaz de desviar o olhar da figura magnífica diante de mim. Seu corpo era uma obra de arte, esculpido pela vida no campo e adornado com a pureza da juventude. E, no entanto, havia algo mais lá, algo além da mera beleza física, algo que me chamava de uma maneira que eu nunca tinha experimentado antes. Mas antes que eu pudesse processar totalmente o que estava acontecendo, a realidade veio batendo à minha porta com uma força avassaladora. Diego, percebendo minha surpresa e constrangimento, rapidamente pegou a toalha para se cobrir, quebrando o feitiço que nos envolvia. Eu fugi do banheiro em um estado de choque, o coração martelando dentro do peito, enquanto tentava entender o que acabara de acontecer. Aquela cena, aquele momento de vulnerabilidade compartilhada, abalou as fundações da minha existência de uma maneira que eu nunca teria imaginado possível. E no fundo da minha mente, uma única pergunta ecoava incessantemente: o que isso significava para o futuro de todos nós? A conversa entre Diego e eu após o incidente no banheiro foi carregada de uma tensão palpável, como se estivéssemos dançando nos limites de uma corda bamba, prestes a cair a qualquer momento. Minhas desculpas fluíram, mas por dentro eu estava em chamas, consumida por uma mistura de culpa e desejo que me deixava sem fôlego. Conforme a noite avançava e as horas passavam sem sinal do meu marido,
A atmosfera na casa tornava-se cada vez mais elétrica. O relógio marcava meia-noite e eu me encontrava em um estado de excitação que mal conseguia controlar. A presença de Diego era como um ímã, puxando-me para perto dele com uma força irresistível. Decidi então agir por impulso, seguindo meu desejo sem hesitação. Sob o pretexto de verificar se ele precisava de algo, entrei no quarto de hóspedes, meu coração martelando no peito com uma intensidade assustadora. Ao vê-lo lá, com aqueles olhos profundos e penetrantes fixos em mim, toda a racionalidade fugiu da minha mente. Comentários sugestivos escaparam dos meus lábios, revelando desejos que haviam sido sufocados por anos de rotina e monotonia. E quando Diego respondeu, envolvendo-me em seus braços com uma urgência ardente, eu soube que não havia como voltar atrás. Nos entregamos a um momento de paixão avassaladora, nossos corpos se fundindo em uma dança frenética de desejo e prazer. Mas então, o som da porta se abrindo abruptamente interrompeu nosso momento de êxtase. O choque da realidade veio batendo à minha porta, trazendo consigo uma enxurrada de emoções tumultuadas. Meu marido estava de volta, e seu olhar de surpresa e decepção cortou-me como uma faca afiada. Naquele momento, enquanto eu lutava para encontrar as palavras para explicar o que havia acontecido, as fundações da minha vida pareciam desmoronar ao meu redor. As emoções tumultuadas daquela noite me deixaram questionando tudo o que eu achava que sabia sobre mim mesma, meu casamento e o futuro que agora parecia tão incerto. E enquanto meu marido confrontava-nos com uma mistura de choque e tristeza, eu me vi perguntando se seria possível encontrar algum tipo de redenção no meio da confusão que se desenrolava diante de nossos olhos. A chegada da manhã trouxe consigo uma calmaria estranha após a tempestade da noite anterior. Meu marido retornou para casa e eu o recebi com um beijo carinhoso, disfarçando cuidadosamente os vestígios da turbulência emocional que ainda ecoavam dentro de mim. Naquela noite, nos entregamos ao prazer de estar juntos, compartilhando uma refeição simples que acabou sendo retirada do pacote de alimentos que Diego trouxera consigo. Apesar das circunstâncias incomuns, a sensação de comunhão e intimidade entre nós era mais forte do que nunca. Dormi profundamente naquela noite, sentindo-me mais conectada e realizada do que em muito tempo. Parecia que meu amigo tinha razão sobre os jovens do campo. Eles traziam consigo uma energia e uma paixão que eram verdadeiramente contagiantes. No entanto, o despertar do novo dia trouxe consigo uma dose de realidade que ameaçava eclipsar o êxtase da noite anterior. Diego anunciou abruptamente que precisava interromper sua estadia antes dos 15 dias planejados, deixando-me atordoada e perplexa. A notícia me atingiu como um golpe e uma sensação de perda iminente se instalou em meu peito. Parecia que o tempo estava escorrendo entre meus dedos e eu me vi incapaz de lidar com a ideia de perder a oportunidade de reviver a paixão e o desejo que havíamos compartilhado na noite anterior. No entanto, o despertar do novo dia trouxe consigo uma dose de realidade que ameaçava eclipsar o êxtase da noite anterior. Diego anunciou abruptamente que precisava interromper sua estadia antes dos 15 dias planejados, deixando-me atordoada e perplexa. A notícia me atingiu como um golpe, e uma sensação de perda iminente se instalou em meu peito. Parecia que o tempo estava escorrendo entre meus dedos, e eu me vi incapaz de lidar com a ideia de perder a oportunidade de reviver a paixão e o desejo que havíamos compartilhado na noite anterior. A ausência de Diego deixou um vazio palpável em nossa casa, como se uma peça crucial do quebra-cabeça tivesse sido repentinamente removida. Os quartos pareciam mais silenciosos, os corredores mais vazios e o cotidiano mais pesado, sem a energia e a vitalidade que ele trouxera consigo. E enquanto eu lutava para me ajustar à sua ausência, uma pergunta persistente ecoava em minha mente. O que isso significava para o futuro do meu casamento e da minha própria jornada de autodescoberta? Ainda posso sentir a sensação do arrepio que percorreu minha espinha naquele instante,
quando me deparei com Diego saindo do chuveiro, envolto apenas pela névoa do vapor, seu corpo esculpido pela água que escorria por ele. Seus olhos encontraram os meus em um momento de reconhecimento mútuo, e por um breve instante, todo o mundo ao nosso redor pareceu desaparecer, deixando apenas nós dois, suspensos no tempo e no espaço. Naquele momento de conexão crua e pura, compreendi que a atração e a paixão que havíamos compartilhado transcenderam os limites das convenções sociais e dos meus próprios preconceitos. Aquela visão de Diego nu diante de mim representava mais do que apenas um momento de tentação ou desejo passageiro. Era uma revelação, um insight profundo sobre o verdadeiro eu que habitava dentro de mim, esperando ser liberado. As lembranças daqueles dias com Diego permanecem vivas dentro de mim, como um tesouro guardado em um cofre secreto, sempre presente, mesmo quando eu tento deixá-las para trás. Cada detalhe, cada toque, cada olhar trocado entre nós ressoa em minha mente, como um eco distante de uma melodia esquecida, uma parte essencial da minha história que moldou quem eu sou hoje. Em meu coração, sei que nunca poderei esquecer aquele encontro breve, porém intenso, um capítulo clandestino na história da minha vida que ecoa no silêncio da minha alma. Pois, mesmo que o tempo passe e as circunstâncias mudem, o impacto de nossa conexão continuará a reverberar em mim para sempre, lembrando-me da profundidade e da complexidade do amor e do desejo humano. E enquanto eu caminho adiante em minha jornada, carregarei conosco as lições aprendidas e as memórias preciosas que compartilhamos, como uma luz que brilha no escuro da noite, iluminando o caminho à frente. A moral desta história é que o amor e a paixão são forças poderosas que podem nos levar a explorar territórios desconhecidos e desafiar as convenções sociais e os limites autoimpostos. Às vezes, encontramos conexões profundas e significativas em momentos e lugares inesperados, e é importante reconhecer e honrar essas experiências, mesmo que elas nos coloquem em situações desconfortáveis ou desafiadoras. Além disso, essa história nos lembra da importância de sermos honestos conosco mesmos e com aqueles ao nosso redor, enfrentando as consequências de nossas ações com coragem e integridade. No final, é a jornada de autodescoberta e o crescimento pessoal que nos tornam mais completos e nos permitem abraçar plenamente quem somos e o que desejamos.